A Revolução Farroupilha, uma década tumultuada na história do Brasil, eclodiu em 1835, alimentada por uma mistura potente de reivindicações econômicas e frustrações políticas. Este conflito, também conhecido como Guerra dos Farrapos, foi um dos mais longos e significativos da história brasileira, refletindo as profundas divisões dentro do país. No centro do conflito estava a indústria do charque, um pilar da economia sulista. O charque, carne salgada e seca, era essencial não apenas para a alimentação local, mas também como um produto de exportação vital que sustentava a economia da região. Os estancieiros gaúchos se sentiam oprimidos pelo peso dos altos impostos cobrados sobre o charque, a carne salgada e seca que alimentava a nação. Esses impostos eram vistos como uma forma de exploração, drenando os recursos da região e enriquecendo o governo central. Esses impostos, argumentavam, prejudicavam sua capacidade de competir com o charque importado do Uruguai, que gozava de tarifas significativamente mais baixas. A competição desleal com o charque uruguaio exacerbava a situação, tornando ainda mais difícil para os produtores locais manterem seus negócios. A disparidade na tributação, afirmavam os estancieiros, expunha o descaso do Império por suas contribuições econômicas e alimentava um sentimento de ressentimento em relação ao distante governo no Rio de Janeiro. Eles sentiam que suas vozes não eram ouvidas e que suas necessidades eram ignoradas. Essa injustiça econômica, argumentavam, exigia reparação. Os estancieiros começaram a se organizar, buscando formas de pressionar o governo e obter uma resposta justa às suas demandas. Além das preocupações econômicas imediatas, a disputa tributária expôs fissuras mais profundas na relação entre a província do Rio Grande do Sul e o Império. A tensão entre o governo central e as províncias era um reflexo das diferenças culturais e econômicas que dividiam o país. Os estancieiros se sentiam cada vez mais marginalizados, seus interesses ignorados por um governo central distante e aparentemente indiferente. A falta de representação e a sensação de abandono aumentavam a frustração e o desejo de mudança. A crescente indústria do charque, fonte de orgulho e prosperidade para a região, tornou-se um símbolo dessa percepção de abandono. O charque não era apenas um produto econômico, mas também um emblema da identidade e do esforço dos gaúchos. O Império, dependente dos impostos cobrados sobre essa commodity vital, parecia surdo aos seus apelos por justiça e equidade. As petições e protestos dos estancieiros eram frequentemente ignorados ou minimizados pelo governo central. À medida que a carga tributária aumentava, também aumentavam o ressentimento e a frustração, criando terreno fértil para a rebelião. A Revolução Farroupilha foi, em muitos aspectos, uma resposta inevitável a anos de negligência e exploração, um grito de resistência contra a injustiça e a opressão. Embora a carga tributária sobre o charque tenha servido como catalisador para a Farroupilha, não foi a única queixa que motivou a rebelião. A produção de charque, vital para a economia do sul do Brasil, enfrentava pesadas taxas que prejudicavam os produtores locais, gerando um profundo descontentamento. Por trás do descontentamento econômico, havia uma complexa teia de fatores políticos e sociais que fervilhavam há anos. A insatisfação não era apenas com a economia, mas também com a forma como o poder era distribuído e exercido no país. Os brasileiros do Sul, particularmente os estancieiros da elite, sentiam-se cada vez mais alienados da estrutura de poder centralizada do Império Brasileiro. Esses estancieiros, donos de vastas propriedades rurais, viam suas necessidades e interesses frequentemente ignorados pelo governo central. Eles se ressentiam do domínio do Rio de Janeiro nos assuntos nacionais, percebendo falta de representação e autonomia para sua província. A centralização do poder na capital
significava que decisões importantes eram tomadas sem considerar as realidades locais das províncias mais distantes. Essa sensação de marginalização foi exacerbada pelas políticas do Império, que eles viam como favorecendo os interesses das regiões mais populosas e politicamente influentes. As províncias do Sul, menos populosas, sentiam-se negligenciadas e subrepresentadas nas decisões nacionais. A nomeação de funcionários imperiais, muitas vezes com pouco conhecimento ou simpatia pelos desafios únicos enfrentados pelas províncias do Sul, aumentou ainda mais o ressentimento. Esses funcionários, vindos de outras regiões, não compreendiam as particularidades locais e impunham políticas que não atendiam às necessidades da população local. Esses funcionários, vistos como representantes de um governo distante e desconectado da realidade local, tornaram-se alvo de desprezo e desconfiança. A presença deles era um lembrete constante da falta de autonomia e da interferência externa nos assuntos locais. Os estancieiros, acostumados a um grau de autogoverno em suas vastas estâncias, se irritavam com o que percebiam como a mão pesada da burocracia imperial. A interferência constante nas suas práticas e decisões locais era vista como uma afronta à sua autonomia e capacidade de autogestão. Sua frustração encontrou um desabafo em apelos por maior autonomia, por um sistema que lhes desse uma voz mais forte na definição de seu próprio destino. Esses apelos se transformaram em um movimento organizado, buscando reformas que permitissem uma maior participação local nas decisões políticas e econômicas, culminando na revolta que conhecemos como a Farroupilha. A Revolução Farroupilha, embora inflamada por reivindicações econômicas, não abraçou inicialmente os ideais de republicanismo ou secessão completa. Em seus estágios iniciais, o movimento buscava principalmente maior autonomia dentro do Império Brasileiro, uma reestruturação da relação entre o Rio Grande do Sul e o governo central. Os rebeldes, liderados por uma coalizão de estancieiros e oficiais militares descontentes, buscavam garantir maior controle sobre seus próprios assuntos, incluindo a tributação e a governança local. No entanto, à medida que o conflito se intensificava e os rebeldes se viam cada vez mais isolados, a ideia de uma república começou a ganhar força. Essa mudança em direção ao republicanismo, no entanto, foi impulsionada mais pelo pragmatismo do que por convicções ideológicas profundas. Diante da determinação inabalável do Império em esmagar a rebelião, os líderes farroupilhas reconheceram a necessidade de uma abordagem mais radical. Uma república, eles raciocinaram, lhes concederia a legitimidade e o reconhecimento internacional de que precisavam desesperadamente para sustentar sua luta. Permitiria que eles forjassem alianças com outras nações que simpatizavam com sua causa e potencialmente garantissem apoio militar e financeiro vital. A adoção do republicanismo, portanto, foi uma jogada estratégica, uma aposta calculada para romper o impasse e inclinar a balança a seu favor. Nas décadas que se seguiram à Revolução Farroupilha, um processo de mitificação e romantização do movimento tomou conta, transformando-o em um poderoso símbolo de identidade regional e resistência contra a opressão percebida. O gaúcho, o cavaleiro rústico dos Pampas, emergiu como a personificação desse ideal romantizado. Sua imagem foi imbuída de qualidades de bravura, independência e lealdade inabalável à sua terra natal. Esse processo de criação de mitos foi ativamente incentivado por vários atores, incluindo intelectuais, escritores e políticos. Eles buscavam aproveitar o legado da Farroupilha para seus próprios propósitos, elaborando uma narrativa que enfatizava o heroísmo e o sacrifício dos rebeldes. Retratavam-nos como lutadores pela liberdade que desafiaram o poderio do Império em nome da liberdade e da autodeterminação.
Essa versão romantizada dos eventos muitas vezes encobriu as complexidades e contradições inerentes ao movimento, minimizando o papel do interesse próprio econômico e das divisões internas que assolavam a liderança rebelde. O gaúcho, antes uma figura associada às margens da sociedade, foi elevado ao status de herói popular. Sua imagem adornava monumentos, literatura e cultura popular, tornando-se um ícone de resistência e identidade regional. Essa visão romantizada da Farroupilha ressoou de forma particularmente forte em períodos de incerteza ou descontentamento nacional, servindo como um grito de guerra para aqueles que se sentiam marginalizados ou privados de direitos. A figura do gaúcho foi usada para inspirar e unir as pessoas, especialmente em tempos de crise. A romantização da Farroupilha também teve um impacto duradouro na cultura popular, influenciando a literatura, a música e até mesmo o cinema. Livros, canções e filmes frequentemente retratavam o gaúcho como um herói solitário e corajoso, lutando contra a injustiça. Essa imagem idealizada ajudou a solidificar o lugar do gaúcho na imaginação coletiva do Brasil. Em eventos de reencenação histórica, multidões se reuniam para celebrar e reviver os feitos dos rebeldes Farroupilha, reforçando ainda mais a conexão emocional com esse capítulo da história. A imagem do gaúcho continua a ser um símbolo poderoso de resistência e identidade cultural no Brasil.